anunciado o tema, continue bem estabelecido na verdade. Esse tema é interessante, irmãos, porque todos nós, quando dedicamos a nossa vida a Jeová, nós nunca dedicamos com uma data de validade em mente, né? Ou você fez isso, quando você dedicou a sua vida a Jeová, já com um prazo de validade, que a partir de então você não iria mais servir, né? Ninguém faz isso, né? Na verdade, quando nós dedicamos a nossa vida a Jeová, a intenção é continuar servindo a Ele por toda a eternidade, né? Eu lembro na congregação que um jovenzinho chegou nos anciãos e disse que queria dar um tempo da verdade. Será que você já pensou assim também? Não, eu acho que eu vou dar um tempo. Como se parece que servir a Jeová fosse um problema na vida dele e que ele precisaria dar um tempo para poder pensar melhor na situação. Se você já pensou dessa maneira, então você tem problema e precisa melhorar alguma coisa, né? Porque não é essa a decisão que nós tomamos, né? Quando decidimos servir a Jeová, foi fazer isso por toda a eternidade e nunca desistir, né? Não importa o que aconteça na vida da gente, né? Eu acho interessante, irmãos, a gente conversa às vezes com alguns irmãos, aqui mesmo na região tem alguns irmãos que já servem a Jeová durante 30, 40, 50, 60 anos. Tem irmãos aqui que aprendeu a verdade na década de 50. Aí você fica imaginando quanta coisa esses irmãos tiveram que enfrentar, que era para desestabilizar eles da verdade e afastar eles de Jeová, mas eles se mantiveram firmes na verdade e se mantêm firmes até hoje, né? Tem que tirar o chapéu para esses irmãos, na verdade. E mesmo aqueles que também dedicaram a sua vida a Jeová recentemente, também tem que lutar para se manter firme na verdade, né? Que é muita coisa que tenta nos afastar do nosso Criador ou fazer a gente abandonar a verdade, né? E uma coisa que nós nunca queremos na vida é que acontecesse com a gente, né? Muito pelo contrário, ainda mais agora, nas atuais circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Mas veja o que aconteceu lá no passado. O apóstolo Pedro, ele elogiou os cristãos pelo fato de eles estarem estabelecidos na verdade. Veja na sua Bíblia aí, 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 12. Pedro elogiou esses cristãos pelo fato de eles terem se mantido firmes na verdade. Mereciam realmente elogios, né? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro disse assim para eles, ó: por esta razão, pretendo sempre lembrar dessas coisas, embora vocês as saibam e estejam bem estabelecidos na verdade que está presente em vocês. Pedro elogiou, né? Por eles estarem estabelecidos, firmes, né? Arraigados mesmo na verdade, né? Que bom, e nós queremos imitar o exemplo desses cristãos lá do passado, né? Não para receber elogio, não precisamos disso. A questão é nós mantermos mesmo a nossa lealdade a Jeová. Porque uma coisa é certa, irmãos, continuar bem estabelecida a verdade é a coisa mais sábia que podemos fazer. Por dois motivos. Um deles é que nós provamos que o diabo é mentiroso. Porque o diabo disse que a gente não conseguiria permanecer estabelecidos na verdade, firmes na verdade. E quando sofrêssemos alguma coisa, a primeira coisa que pensaríamos na vida seria realmente abandonar a verdade. E segundo, nós alegramos o coração de Jeová. Porque pense bem, quando Jeová olha para você, enfrentamos desafios, mesmo desafios bem difíceis, mas está ali, né, firme na verdade, como é que você acha que Jeová sente? Ele abre um sorriso de alegria de ver a sua lealdade à verdade, né? E nós queremos fazer exatamente isso, né? Se nós continuarmos estabelecidos na verdade, nós teremos ainda o benefício de ver o nosso nome escrito no livro da vida. E olha o que Jesus garantiu sobre isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O nosso nome vai continuar no livro da vida desde que a gente permaneça, né, lealmente na verdade. Capítulo 3, versículo 5 diz assim: aquele que vencer estará vestido assim com vestes brancas, e eu de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus garantiu isso. Se continuarmos firmes na verdade,
Ele não vai apagar o nosso nome, ainda vai reconhecer o nosso nome diante de Jeová. E quem é que não quer isso, né, irmãos? Mesmo diante dos desafios, a gente sabe que não é fácil, né? Mas os benefícios são muitos. Né? E se nós continuarmos estabelecendo a verdade, tem outra coisa. Nós provamos que nós não somos que nem Satanás. Porque Jesus diz que Satanás não permaneceu firme na verdade. Ele abandonou a verdade. E uma coisa que nós não queremos ser é que nem Satanás. Quem é que vai querer ser que nem Satanás? Que não permaneceu firme na verdade. E olha as consequências de tudo que causou por conta do fato de ele não permanecer estabelecido na verdade. Por isso queremos nos manter firmes na verdade. Mas o que pode nos ajudar a fazer isso? Se a gente voltar novamente o que Pedro escreveu, abra sua Bíblia, por favor, novamente. 2 de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ver agora o versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 1, o versículo 13. Diz assim, olha, Pedro mencionou alguma coisa que pode nos ajudar nesse sentido. Mas, enquanto estou nesta tenda, aí Pedro diz assim, acho certo despertá-los por meio de lembretes. Porque quando o Pedro disse que eles estavam estabelecidos na verdade, não quer dizer que eles estariam estabelecidos na verdade para sempre. Ele sabia, irmãos, que as pessoas, aqueles que estavam estabelecidos na verdade, poderiam sofrer naufrágio na fé e abandonar a fé, ou abandonar a verdade. Né? Então eles precisavam de lembretes muito oportunos para poder continuar ali firmes e estabelecidos na verdade. Né? E nós não somos diferentes. Se você está na verdade agora, você não pode ter isso como garantia, desde que você tome algumas medidas para que você continue firme sim na verdade. Né? Nós queremos lembrar de que foi lembrete esse que Pedro deu, que nós precisamos também seguir hoje. Né? Embora Pedro ele tenha elogiado aqueles cristãos, ele sabia da importância de trazer a atenção deles a alguns pontos importantes para que eles pudessem permanecer estabelecidos na verdade. E nós, irmãos, só vamos ganhar o prêmio da vida se escutarmos também esses mesmos lembretes que foram dados àqueles cristãos lá do passado. Né? Mas que lembretes são esses e quem é que dá esses lembretes para nós? Bem, nós queremos receber lembretes, irmãos, que são verdadeiros e que são confiáveis. Não é lembrete de qualquer um, não. Se nós formos a ouvir a qualquer um por aí, nós podemos até prejudicar a nossa fé. Né? Mas de quem primeiro viria esses lembretes que nós precisamos ouvir e obedecer? Vamos analisar aqui então, de 3 fontes de onde é que pode vir esses lembretes. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 31:5. Veja de onde é que vem um lembrete que você não precisa ter a menor dúvida que são verdadeiros e que são confiáveis. Salmo 31:5. Aí diz assim, as tuas mãos confiam no Espírito. Tu me resgataste, ó Jeová, Deus da verdade. Então de Jeová, irmãos, pode ter certeza, vem lembretes verdadeiros e confiáveis que podem fazer diferença na nossa vida na questão de permanecermos firmes na verdade. Mas como é que nós podemos ouvir esses lembretes, hein, irmãos? Primeiro nós podemos confiar nesses lembretes em tudo que Jeová diz, está escrito na sua palavra Bíblia. Os lembretes estão todos ali. Por isso que é importante nós escutarmos bem esses lembretes por ler e meditar na palavra de Deus. Você vê que isso é uma coisa que tem sido realmente bem ressaltada ultimamente, a importância de ler, de estudar e meditar na palavra de Deus. Aqui falou sobre ler e meditar, né? Porque nós não queremos só ler superficialmente a Bíblia, não queremos fazer isso, nós queremos ler a Bíblia e meditar para que ela toque o nosso coração e faça diferente. Porque se você ler a Bíblia superficialmente, nós podemos comparar isso aqui, sabe com o quê? É como se você sonhasse que está jantando, mas quando acorda, está de barriga vazia. Quem lê a Bíblia superficialmente é isso. Né? No final das contas, não traz muito benefício para ela ou nenhum. Agora, quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, que vamos mais fundo, aí é diferente. Né? Aí nós estamos realmente nos alimentando e tirando o máximo de proveito. Né? Porque sonhar que você está jantando
Você vai acordar com certeza de barriga vazia do mesmo jeito. Não faz diferença para ninguém. Né? E quando nós lemos e meditamos na Bíblia, nós queremos fazer dela a diferença mesmo. Né? Porque você pode ler a Bíblia de duas maneiras. Cada versículo ele pode ser para você uma estrela ou pode ser uma galáxia. Depende de como você lê. Se ler superficialmente, vai ser uma estrelinha. Mas se ler e medita, pode ser uma galáxia. Você pode aprender e aplicar tanta coisa que vai te beneficiar se manter firme na verdade. Né? Mas além de Jeová nos dar lembretes verdadeiros e confiáveis, quem mais nós podemos escutar? Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Aí diz assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que era verdade. E o curioso nisso, irmãos, é que no Evangelho de João, Jesus é chamado de verdadeira luz, verdadeiro pão, verdadeiro alimento, verdadeira videira. Então imagine quanta coisa, né, irmão? Em outras palavras, Jesus não tem nada a ver com mentira. Isso quer dizer que os lembretes que ele também nos dá são confiáveis, são verdadeiros também. Podemos confiar plenamente nos seus lembretes e saber que vai nos beneficiar em sentido espiritual, com certeza. Mas como é que nós podemos escutar os lembretes de Jesus e obedecer? Podemos fazer isso, irmãos, por obedecermos os seus ensinos e também tentar imitar a Jesus. Esse é o nosso objetivo, né? Não só entender os ensinos de Jesus, mas tentar ser o mais parecido possível com ele. Por isso que a ideia, quando a gente toma uma decisão, é pensar, em Jesus, se ele estivesse no meu lugar, o que ele faria? Né? Para você tentar alinhar a sua decisão com a decisão que Jesus iria tomar. Né? Em outras palavras, você ter a mesma atitude mental, né? O mesmo modelo de vida, embora Jesus fosse perfeito, mas tentar ser o mais parecido possível com ele. Né? Então, acatamos os lembretes de Jesus, obedecendo os seus ensinos, mas também tentando imitar. Né? Tente imaginar o quanto eu sou parecido com Jesus, ou em que mais na minha vida eu preciso imitar no modelo que Jesus deixou de vida para mim, né? Não só pelos seus ensinos. Né? Com isso vai ajudar você então a ouvir e lembrar desses lembretes se aplicados na sua vida. Né? Tem outra fonte de verdadeiros lembretes e que são confiáveis. Do que nós estamos falando? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 47, ali fala sobre o escravo fiel e prudente. Foi designado, irmãos, para nos alimentar com a verdade. O escravo fiel e prudente. E nós somos muito gratos ao escravo por tudo que nós conhecemos da palavra de Deus. Porque tudo que você aprendeu até hoje da palavra de Deus, podemos dizer que foi graças ao alimento espiritual provido pelo escravo fiel e prudente. Não teve outra fonte. Foi com a ajuda do escravo que você conseguiu entender a verdade. E olha que alimento que nós recebemos, viu, irmãos? Alimentos que é nutritivo, sem nenhuma contaminação, nada disso. Alimento do mais alto nível de nutrição. E o melhor de tudo, sem nenhum tipo de contaminação. Por que podemos dizer isso, irmãos? É só você pensar que organização incentiva as pessoas, por exemplo, a ter um ponto de vista equilibrado sobre trabalho, para colocar o reino em primeiro lugar. Não existe. Só a organização de Jeová faz isso. Que ensina você a ter equilíbrio. Que ensina você a saber que a prioridade na vida não é o emprego secular. Né? E a usar isso para priorizar sempre a atividade de Deus, a adoração a Ele na vida. Né? Nenhuma outra organização faz isso. Pelo contrário, o mundo incentiva você a sacrificar a Deus e colocar os bens materiais em primeiro lugar na vida. Se sobrar tempo, aí você vai atrás de Deus. É isso que eles dizem. Mas a prioridade, tanto é que as pessoas costumam dizer que para elas tempo é dinheiro, não é Deus. Isso é o de menos para eles. Né? Também, irmãos, que organização que continua falando sobre a verdade sobre o homossexualismo, sexo fora do casamento, aborto, mau uso do sangue,
Que organização, ele continua falando sobre isso, a verdade sobre essas coisas? Só a organização de Jeová. Nas religiões do mundo, na verdade, esses assuntos agora estão sendo incentivados e praticados. O homossexualismo hoje, os líderes religiosos, geralmente eles apoiam essas coisas atualmente. Né? E até mostrado como um segundo modo de vida alternativo, que é um modelo de amor para ser seguido pelos heterossexuais. Né? E nós sabemos que não tem nada a ver isso. Né? Na verdade, esse modo de vida, a Bíblia deixa bem claro como Jeová encara esse modo de vida e o que vai acontecer com as pessoas que adotam esse suposto terceiro sexo, né, que eles dizem. Né? Eu achei interessante lá em Salvador, uma jovenzinha chegou para a mãe assim e disse, mas ela tinha uma tendência homossexual. Ela perguntou para a mãe assim, mãe, será que no novo mundo Jeová não vai mudar e vai aceitar? Ela falou, diga para ela que nem antes, nem agora e nem no novo mundo. O padrão de Jeová em relação a isso não muda, é o mesmo. Jeová criou o homem e a mulher, são dois sexos, e não para haver mudança desse sentido aí, como no mundo está acontecendo. E que você ser tolerante, aceitar e até apoiar esse tipo de coisa. Né? Embora no mundo é incentivado e praticado, mas nós não adotamos esse estilo de vida porque Jeová condena completamente essas coisas. Né? Na verdade, irmãos, nós entendemos que só a organização de Jeová é que nos dá lembretes verdadeiros e oportunos para poder termos uma vida que agrada ao nosso Criador. Né? E entendemos que nunca devemos encarar o escravo fiel e prudente como nosso inimigo por falar a verdade. Porque pode ser que eles até falem coisa que às vezes nós estamos fazendo de errado e às vezes o orgulho pode deixar a gente meio ofendido com o que está sendo ensinado. Mas só se for discordar do que a Bíblia ensina, do padrão de moral do nosso Criador. Interessante foi o que aconteceu com Paulo sobre isso. Paulo precisou escrever uma congregação. Havia alguns naquela congregação que estavam fazendo coisas erradas. Mas olha o que Paulo disse para eles. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 16. Paulo não deixou de falar a verdade para eles de forma nenhuma, muito pelo contrário. Diz assim, olha, Gálatas 4,16, será então que eu me tornei seu inimigo por lhes dizer a verdade? Uma coisa que Paulo não queria aqui nessa situação, irmãos, é se colocar entre os errantes e a necessidade da correção da parte de Jeová. Ele não queria interferir nisso. Ele sabia que aquelas pessoas precisavam ser corrigidas e deu o conselho certo, independendo, sabendo que alguns, talvez por causa de um orgulho, talvez iam ficar ofendidos com ele. Mas independente disso, Paulo falou a verdade. E o escravo faz a mesma coisa hoje. Né? O que tem que ser falado, a verdade tem que ser falada, é dita mesmo. Né? Não ameniza a coisa para poder agradar alguns, nada disso. Pelo contrário, né? Segue o padrão de Jeová. Né? Por exemplo, durante a Covid-19, nós tivemos que ter muita fé para poder obedecer às orientações que a organização de Jeová nos deu durante esse período. Né? Por exemplo, irmãos, nós foi preciso ter fé para a gente assistir as reuniões por videoconferência. Tinha irmãos que, olha, esse negócio de videoconferência, irmão, eu não gosto disso, mas teve que ter fé e passar a se adaptar àquela situação. Né? Tivemos que ter fé para fazer ajustes no nosso modo de pregar, escrevendo carta, ou mesmo fazendo ligação. Né? Eu lembro que muitos irmãos diziam assim, olha, irmão, sabe o que eu fazia? Quando começou esse negócio de fazer ligação do telefone, quando me deu a primeira lista, com os números aleatórios, eu ligava. Mas eu ficava pedindo a Deus que caísse no número na caixa postal para ninguém atender. Quantos aqui aconteceu isso? Mas é verdade, né? Porque foi um desafio fazer esse ajuste, mas conseguiu com a ajuda de Jeová e fizeram um excelente trabalho por conta disso, né? Com apoio às vezes de Jeová. Né? E precisamos também, irmãos, ter fé para voltar novamente a assistir às nossas reuniões presencialmente. Porque lembra, nós voltamos para nossas reuniões presenciais, nós ainda não tínhamos saído de uma pandemia. Né? Então teve que ter fé para confiar em Jeová, usar máscara e vir para o salão do rei. Né? Mas era uma orientação que nós estávamos recebendo. E essa orientação vinha do escravo fiel e prudente, que estava nos orientando agora a nos reunir presencialmente. E hoje nós precisamos continuar lembrando que esse arranjo do Zoom é realmente só para quem tem necessidade mesmo.
Aqueles que não têm necessidade, o incentivo é vir presencialmente para a reunião. E sem dúvida nenhuma, muito melhor. Né? Estarmos presentes junto com os nossos irmãos, nós sentimos muito mais o amor, o calor dos nossos irmãos. Né? E ficamos felizes de estar aqui. Né? É um sacrifício que fazemos, né, para Jeová. Né? Lá no passado, irmãos, por exemplo, os israelitas, eles eram orientados, pelo menos a cada 3 vezes por ano, irem adorar a Jeová no templo, né? Ou no tabernáculo. Né? Alguns israelitas tinham criação de gado, ou tinham plantio, e alguns ficavam preocupados, mas e aí? A gente vai, todo mundo, o pai, a mãe e os filhos, porque eles sabiam que era importante, estar todos lá para se beneficiar espiritualmente. Quem é que vai cuidar das nossas coisas? Olha o que Jeová garantiu para eles. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 24. Êxodo 34, 24. O que Jeová garantiu para essas pessoas sobre isso? Ele diz assim: pois expulsarei as nações de diante de você, e aumentarei o seu território, e ninguém cobiçará a sua terra quando você subir 3 vezes por ano para comparecer perante Jeová, seu Deus. Jeová garantiu, pode ir. E tinha que ficar lá às vezes dias. Mas Jeová diz, pode ir que ninguém vai cobiçar o que é seu. Às vezes a gente escuta alguns irmãos dizer, olha, eu não vou para o congresso, para a assembleia, porque a minha casa, se eu não for, como é que vai ficar a minha casa aí? Alguém pode entrar e roubar minhas coisas? Já não tem muita coisa, né? Mas veja que Jeová lhe garantiu que se a pessoa fizesse isso, ele cuidaria mesmo. Né? É claro que Jeová não vai fazer esse milagre hoje, mas a questão aqui, irmãos, é que todo sacrifício que a gente fizer para Jeová, mesmo perdendo em sentido material, nunca vai compensar as bênçãos espirituais que nós recebemos por ter feito a vontade de Jeová e colocado os interesses dele em primeiro lugar. Né? Veja um exemplo nesse sentido. Um irmão, ele e a família precisavam assistir um congresso. Ele morava numa região bem isolada, distante do local do congresso, que ele tinha que viajar de barco e de caminhão durante 2 dias para poder chegar no local do congresso. Imagina a distância, né? E esse irmão, ele conta que ele tinha uma criação de galinhas e ele sabia que tinha que ir todo mundo para o congresso. Quem é que ia cuidar dessas galinhas? Mas ele resolveu levar a família porque sabia que era importante para a família, todo mundo está presente lá. Né? Resultado, quando ele voltou, isso num país bem pobre, viu, irmãos? Mas bem pobre mesmo. Tinha morrido 19 galinhas que ele tinha criado. Para eles, essas 19 galinhas eram muita coisa mesmo, um lugar bem pobre, onde esse irmão morava. Né? Mas uma coisa interessante, ele comentou depois, ele disse assim, que 1 ano depois, a pequena granja que eles tinham havia aumentado para mais de 60 galinhas, e apesar de muitas galinhas do povoado terem morrido de doença, nós não tivemos nenhuma perda. Isso não pode ser mera coincidência. Né? Quase todo mundo perdeu animais por causa de doença, mas ele não perdeu nenhuma. Né? Fica bem claro para nós, irmãos, que queremos realmente, com certeza, colocar sempre as coisas espirituais em primeiro lugar. Né? Qualquer sacrifício que fazemos nesse sentido, as bênçãos de Jeová compensam e muito. Viu? Agora tem um detalhe importante, viu, irmãos? Quando nós estamos presentes numa reunião como essa, é muito importante nós prestarmos atenção às instruções que nós recebemos aqui. Porque também não adianta você estar aqui e a cabeça está no mundo da lua. Não adianta, né? Na verdade, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que prestar atenção às nossas reuniões, às instruções que recebemos aqui, como se você estivesse recebendo instrução de uma pessoa num momento de emergência, essa instrução que vai salvar a sua vida. Como é que você prestaria atenção nesse caso? A pessoa está te dando orientações, é uma situação de emergência, que aquelas instruções vão salvar a sua vida, sem fazer pouco caso, sem dar nenhuma importância? Claro que não. Né? Você prestar o máximo de atenção possível para não esquecer uma letra, né? Porque a sua vida depende disso. Né? No mesmo caso, é as nossas reuniões. O que é dito aqui é instrução para salvar a nossa vida. Né? Por falar nisso, eu até quero você comentar com os irmãos uma coisa que até deixou preocupado na Assembleia.
que de vez em quando a gente dá uma ida lá, tomar uma água, né? Ou vai no banheiro. Mas eu fiquei tão impressionado com o número de irmãos que tinham lá naquela região ali dos banheiros ou de beber água, que eram muitos irmãos. E muitos eu vi que não estavam ali para beber água e nem usar o banheiro, estavam lá batendo papo. Você não era desses, não, né? Ainda bem, né? Porque a gente fica pensando, todo o trabalho que se tem para fazer uma assembleia como essa, desde a provisão do conteúdo espiritual, a organização, o cuidado do salão de assembleia e até o trabalho, o gasto que a pessoa faz pessoalmente para poder ir até lá, para simplesmente ficar batendo papo, conversando, enquanto o programa vai rolando, nós entendemos isso como uma falta de apreço pela provisão espiritual tão importante, né? Nós não estamos dizendo que você não pode ir lá beber uma água, né? Às vezes deu um sono, né? Quer levantar, jogar uma água no rosto, ou vai ir no banheiro, não quer dizer isso, né? Mas depois disso, aonde é que a gente tem que estar, né? Não é sentadinho lá, prestando atenção, é o que tem que fazer, né? Eu fiquei impressionado com um número tão grande de irmãos lá, em pé lá fora, simplesmente conversando. E nem aí com o programa espiritual tão importante, tão valioso. Talvez uma coisa que foi dita lá foi exatamente o que ele precisava ter ouvido, mas infelizmente acabou perdendo a oportunidade de escutar um lembrete da parte de Jeová, né? Por isso, aproveite o máximo, né, nessas ocasiões para você prestar o máximo de atenção e, inclusive, fortalecer os outros irmãos que estão aqui também presentes. Né? Mas existem, irmãos, outras formas de continuarmos bem estabelecidos na verdade. Vamos mencionar aqui mais 4 coisas que nos ajudam a estar bem estabelecidos na verdade. O que nós estamos falando? Primeiro, sempre pense que os princípios de Jeová são para a nossa proteção. Não é para tirar a nossa liberdade. Se alguém colocou essa ideia na sua cabeça de que os princípios da Bíblia restringem a nossa liberdade, não é absolutamente nada disso. Eu achei interessante o caso de um irmão. Certo irmão estava visitando um zoológico e o leão tentou avançar nesse irmão. Mas ele foi impedido por uma grossa parede de vidro. Mas dá para imaginar a cena, irmãos, o leão apoiado nas patas traseiras, com as garras do vidro, mostrando aqueles dentão. Pensa como o irmão deve ter ficado agradecido de ter aquela parede de vidro que separava os animais das pessoas. Né? Nessa hora ele pensou, puxa vida, que coisa mais importante. Basicamente é o que nós estamos falando aqui. Né? Os princípios contidos na Bíblia são como essa parede de vidro que protege a gente também contra o nosso pior inimigo, que é comparado a um leão que está louco para nos devorar. Né? Mas não restringe a gente de aproveitar a paisagem, não restringe a gente de aproveitar a vida, nada disso. Muito pelo contrário, mas nos protege contra os ataques do nosso inimigo, esse Satanás, o diabo. Né? Segundo, rejeite dúvidas prejudiciais. Nós podemos comparar as dúvidas, irmão, como aquele ferrugem que dá numa corrente de uma âncora e que enfraquece. Dúvidas no nosso coração vai enfraquecer também a nossa fé. Se você tem alguma dúvida, tire essa dúvida o mais rápido da sua mente. É interessante que Satanás ele fez exatamente isso com Eva. Ele contaminou a mente dela com dúvidas, que na primeira oportunidade que ela teve, desobedeceu a Jeová. Eu acho engraçado, às vezes, a gente vê alguns casos, às vezes a pessoa foi criada na verdade. Desde criancinha, os pais ensinando, inculcando. Alguns jovenzinhos, quando chegam na adolescência, quando nós já chegamos na vida adulta também, que está numa fase da escola um pouquinho mais avançada, chega lá, esse jovem vê um comentário por parte de um professor e de um colega que é o suficiente para criar dúvidas e a pessoa pôr por terra tudo aquilo que ela aprendeu desde quando era criança. Será que isso pode acontecer com a gente? Pode, né? Às vezes, se nós estivermos bem estabelecidos na verdade, uma dúvida que pode ser lançada numa sala de aula, né, sobre uma coisa que contradiz o que a Bíblia ensina, às vezes é suficiente para a pessoa deixar que essa dúvida enfraqueça a fé, ao ponto até mesmo de abandonar a verdade. Né? Então, você que é jovem, uma coisa muito importante para você é não viver a sua fé como que meio escorado na fé dos seus pais. Você tem que ter certeza
que aquilo que você acredita realmente é verdade. Você não pode ficar dependendo do seu pai para poder edificar e fortalecer a sua fé. E se tiver alguma dúvida, procure ajuda nesse sentido. E terceiro, o que vai nos ajudar também a continuar estabelecendo a verdade? Meditar regularmente nas muitas provas que convencem a gente de que esta é a verdade. Já que você está aqui, o que convenceu você de que essa organização é a verdade? Ou em outras palavras, será que é por causa do nosso amor cristão? Será por causa da pregação que é feita mundialmente? Será que é porque o ensino é o mesmo no mundo inteiro? Talvez você já tenha meditado nisso e em outras coisas, né? Mas é importante fazer isso porque vai fortalecer a sua fé. Lembra de Pedro? Ele estava totalmente convencido de que não existia nenhum outro lugar para ir a não ser seguir a Jesus. Mesmo apesar daquele momento que Jesus disse que deveria comer da carne e beber do sangue dele, muitos foram embora, mas Pedro estava plenamente e totalmente convencido de que Jesus tinha a verdade mesmo. E não abandonou Jesus. Né? E quarto e último, medite também nas bênçãos de estar estabelecido na verdade. Pense, irmãos, o quanto nós somos felizes por estar na verdade. Quantos benefícios nós temos de estar aqui, né? Por exemplo, olha que bênçãos nós recebemos. Nós temos o perdão com base no resgate. Nós temos a orientação da palavra de Deus. Temos a ajuda do Espírito Santo. Temos alimento espiritual da organização de Jeová. Temos consolo da esperança da ressurreição. Proteção em nosso paraíso espiritual. E o amor da nossa fraternidade mundial. A pergunta é, quem é que iria arriscar perder tudo isso por causa de alguma dúvida, alguma coisa desse mundo? Só se estiver com problema mesmo para fazer isso. Né? Por isso queremos estar totalmente convencidos. Esse amor, essa união, essa paz que existe entre nós, isso não é resultado de esforços humanos, não, irmãos. Isso é influência direta do Espírito Santo de Jeová e das bênçãos dele sobre a congregação. Né? Se é aqui que está as bênçãos, se é aqui que está o Espírito de Jeová, é aqui que nós queremos continuar bem estabelecido. Né? Se fizermos isso, irmãos, qual vai ser o resultado? Olha o que Jeová garante para nós. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Jeová, ele sem dúvida está cumprindo essa promessa aqui, ó. Mas o Senhor é fiel. E ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Isso é uma promessa. E Jeová está cumprindo essa promessa para nós. Né? Ele sabe que se nós continuarmos a pegar a verdade, nós iremos ficar firmemente estabelecidos daqui, e daqui não iremos para lugar nenhum. Muito pelo contrário, né? Nada e ninguém vai nos tirar da verdade. E é isso que nós desejamos. Né? Por isso, irmão, se você continuar bem estabelecido na verdade agora, em breve você vai não só permanecer na verdade, mas você também vai ver a salvação da parte do nosso bondoso Deus e Pai Jeová.